Em 2023, algo mudou. Não foi um carro novo, nem um celular, foi uma bateria. A bateria de íons de sódio 4.0 apareceu e fez o mercado parar. O motivo é simples, ela promete fazer quase tudo que o lítio faz, só que mais barata, mais segura, e com materiais fáceis de encontrar. Para muitos, isso soa como o começo do fim da era do lítio. O anúncio não veio com fogos, veio com números, custos menores, cadeias de produção mais simples, e uma palavra que assusta investidores: escala. De repente, o que antes era visto como plano B virou uma ameaça real ao domínio do lítio. O choque foi imediato. Fabricantes de baterias começaram a rever planos. Montadoras pediram testes. Governos prestaram atenção. Porque o lítio tem um problema sério. Ele é caro, limitado e concentrado em poucos países. O sódio não. Ele está em todo lugar. No sal, no mar, no planeta inteiro. Quando empresas líderes mostraram protótipos funcionais, prontos para a produção, o sinal ficou claro. Não era um experimento de laboratório. Era algo que podia ir para a rua, para carros, para redes elétricas, para armazenamento em larga escala. Um dos marcos desse momento foi o avanço anunciado por Cato, mostrando baterias de íons de sódio com densidade energética muito maior do que as versões antigas. Antes, o sódio perdia feio para o lítio. Agora a diferença ficou pequena. Pequena o suficiente para mudar decisões bilionárias. O mercado entendeu rápido. Se o custo cai e a matéria-prima é abundante, o jogo muda. Carros elétricos podem ficar mais baratos. Sistemas de energia podem crescer mais rápido. Países que não têm lítio passam a ter independência tecnológica. Mas o medo não é só financeiro. É estratégico. A indústria do lítio levou décadas para se estruturar. Minas, contratos, fábricas, logística. Tudo isso pode perder valor se o sódio avançar como prometido. Por isso, o anúncio soou como um alarme. E aqui está o ponto mais importante. Ninguém está dizendo que o lítio acaba amanhã. A mudança não é instantânea. Mas a história da tecnologia mostra um padrão claro. Quando surge algo bom o bastante, mais barato e mais fácil de escalar, a transição começa. Devagar no início. Depois, de uma vez. É por isso que 2023 virou um ano-chave. Não pelo hype. Mas porque, pela primeira vez, o sódio deixou de ser promessa e virou opção real. E quando isso acontece, toda a indústria precisa se adaptar, ou ficar para trás. Durante anos, o lítio foi tratado como ouro moderno. Sem ele não há carros elétricos, não há baterias grandes, não há transição energética. Mas essa dependência criou um risco silencioso, um risco de custo, de acesso e de controle. Quanto mais o mundo cresce em elétricos, mais preso ele fica a um único material. E isso começa a cobrar um preço alto. O lítio virou padrão por um motivo simples. Ele armazena muita energia em pouco espaço. É leve. Funciona bem. Por isso dominou celulares, laptops e depois os carros elétricos. Quando a corrida pelos EVs começou, ninguém questionou. Todos seguiram o mesmo caminho. Mas o problema não é o desempenho. É tudo ao redor dele. O lítio não está em todo lugar. Ele se concentra em poucos países como Chile, Austrália e China. Isso cria dependência geopolítica. Se algo falha na cadeia, uma crise, uma guerra, uma restrição ambiental, o preço sobe. E sobe rápido. A mineração também é lenta e agressiva. Para extrair lítio, grandes quantidades de água são usadas. Em regiões secas, comunidades locais sofrem. Ecossistemas mudam. Tudo isso para manter baterias que no fim da vida útil, ainda são difíceis e caras de reciclar. E tem mais. À medida que a demanda cresce, o custo acompanha. Montadoras sentem isso direto. Baterias representam uma parte enorme do preço final de um carro elétrico. Quando o lítio fica caro, o carro fica caro. E isso trava a adoção em massa. Outro ponto crítico é a segurança. Baterias de lítio funcionam bem, mas não gostam de calor extremo, frio intenso ou danos físicos. Em casos raros, mas graves, podem pegar fogo. Isso força sistemas extras de proteção. Mais custo, mais peso, mais complexidade. Com o tempo a indústria percebeu algo desconfortável. Apostar tudo em uma única tecnologia cria fragilidade. É como construir uma cidade com apenas uma estrada de entrada. Funciona até o dia em que não funciona mais. Foi nesse cenário que o sódio voltou à conversa. Não como moda, mas como necessidade. Um plano alternativo real. Um caminho para reduzir custos, diminuir riscos e tornar a transição energética mais equilibrada. O mundo não quer abandonar o lítio por raiva. Quer alternativas por segurança.
E quando uma alternativa começa a entregar desempenho aceitável, com custo menor e matéria-prima abundante, a pergunta deixa de ser por quê e vira quando. Dedo indicador apontando para a direita se isso está fazendo sentido para você. Deixe um like e subscreva o canal. No próximo capítulo, vamos revelar o que realmente mudou na bateria de íons de sódio 4.0 e por que agora ela é diferente de tudo que veio antes. O sódio não é novidade. Ele existe há décadas. O que mudou foi a tecnologia. A versão 4.0 não é um pequeno ajuste. É um salto. Um salto que resolveu os maiores defeitos do passado. Baixa autonomia, vida curta, desempenho fraco no frio. Tudo isso segurava o sódio fora do mercado. Agora, esses limites começaram a cair, e foi por isso que a indústria parou para olhar. Antes, baterias de íons de sódio eram vistas como boas para o futuro distante. Elas eram baratas, sim. Seguras, sim. Mas fracas. Guardavam pouca energia. Funcionavam mal em carros. Serviam mais para testes do que para uso real. A versão 4.0 mudou esse cenário por 3 motivos principais. O primeiro é a densidade energética. As novas células conseguem armazenar muito mais energia no mesmo espaço. Ainda ficam um pouco atrás do lítio, mas a diferença agora é pequena. Pequena o bastante para ser aceitável em carros urbanos, frotas, motos elétricas e até alguns veículos de médio porte. O segundo ponto é o desempenho em temperaturas extremas. O sódio sempre teve uma vantagem aqui. Ele funciona melhor no frio do que o lítio. Com a tecnologia 4.0, essa vantagem ficou ainda maior. Isso é crucial para países frios, onde carros elétricos perdem autonomia rapidamente. O terceiro avanço está nos materiais do eletrodo. Novas combinações químicas tornaram a bateria mais estável, com ciclos de carga mais longos. Em termos simples, ela dura mais. Pode ser carregada e descarregada muitas vezes sem perder tanta capacidade. Outro detalhe importante é a velocidade de carregamento. As baterias de sódio 4.0 aceitam cargas rápidas com menos risco de degradação. Isso reduz tempo parado e melhora a experiência do usuário, algo essencial para competir com o lítio. Empresas automotivas e de energia começaram a testar essa tecnologia em projetos reais. Algumas já anunciaram integração em veículos de entrada e sistemas de armazenamento. Um exemplo vem da BYD, que avalia soluções alternativas ao lítio para reduzir custos e aumentar escala em mercados emergentes. E aqui está o ponto-chave. O sódio não precisa ser perfeito. Ele só precisa ser bom o bastante e muito mais barato. Quando isso acontece, o mercado responde. Principalmente em segmentos onde preço importa mais do que autonomia máxima. A bateria de íons de sódio 4.0 não quer substituir o lítio em tudo. Ela quer tirar pressão. Quer ocupar espaço onde o lítio é caro demais. E aos poucos, isso muda toda a estrutura da indústria. O que antes era visto como curiosidade científica virou opção comercial. E quando uma opção aparece, o monopólio começa a rachar. Imagine uma bateria mais simples, menos cara, menos exigente, e ainda assim confiável. É isso que a bateria de íons de sódio 4.0 tenta entregar no dia a dia. Nada de promessas vagas. O foco aqui é o uso real: carregar, andar, repetir, sem drama, sem sustos, sem custos escondidos. Na prática, a bateria de sódio funciona de forma parecida com a de lítio. Íons se movem de um lado para o outro durante a carga e a descarga. A diferença está no elemento químico usado. O sódio é maior, mais estável e muito mais fácil de encontrar. Isso traz vantagens imediatas. A primeira é a segurança. Baterias de sódio têm menor risco de incêndio. Elas lidam melhor com calor, impactos e perfurações. Isso reduz a necessidade de sistemas complexos de proteção. Menos camadas, menos peso, menos custo. A segunda é o carregamento. As células 4.0 aceitam carga rápida sem sofrer tanto desgaste.